Eu pensava que essa discussão de calvinismo e arminianismo já tinha meio que terminado no Brasil, no sentido de que ela não tem mais a força que ela tinha em 2014, mas eu estava muito enganado sobre isso, porque eu não acompanho muito bem o que acontece no Brasil. Depois que eu fiz um vídeo respondendo ao tal do Isra, né, que depois eu fui descobrir que é Israel, o nome dele, porque apareceu no meu feed para mim, né, aleatoriamente. Eu fiz uma resposta a ele e algumas pessoas me disseram assim: olha, esse cara aí é o filho do Luciano Subirá, né? Eu acho que esse é o nome dele. Eu também não conheço esse Subirá, mas aparentemente parece que ele tem um certo tipo de sucesso, ele é bem famoso no Brasil. Não conheço, tá, gente? Mas eu quero respondê-lo também. Vamos ver então se tal pai, tal filho. E eu acredito que sim, porque muitas pessoas me disseram isso. Mas enfim, ele no vídeo fala que ele calou um calvinista e ele apresenta alguns argumentos aí, rapidinho, porque é um vídeo curto, né? Mas eu achei interessante a gente responder algum dos seus argumentos, porque, pelo que parece, são argumentos muito utilizados. Então vamos lá, vamos começar aqui. Esse, de fato, precisa ser um ponto bem definido na nossa doutrina. Eu prego o evangelho para alguém dizendo, Deus te ama, tem um plano para você. Vamos começar logo no início, né? Porque é um vídeo bem curto, né? Ele fala que ele prega o evangelho falando que Deus ama a pessoa e que tem um plano para a vida dela. Vamos começar sobre essa parte do amor de Deus, porque em um certo sentido, Deus ama todas as pessoas. Em um certo sentido, sim, porque ele usa de misericórdia para com todos, certo? Porque senão as pessoas com quem ele não tivesse um certo tipo de misericórdia, uma graça comum, por assim dizer, uma providência, essas pessoas seriam mortas, porque elas iriam para o inferno, por serem pecadores, por serem herdeiras do pecado original. Então, em um certo sentido, Deus ama todas as pessoas. Agora, o problema é quando a gente fala que Deus ama as pessoas de uma maneira salvífica, certo? Porque a Bíblia contradiz isso, na verdade. Quando a gente vê em Romanos 9, por exemplo, lá se diz que Deus amou a Jacó, mas só que ele odiou a Esaú, claramente demonstrando aí seu ódio também, né? No Salmo 5 também é dito que ele odeia os malfeitores. A palavra original está dizendo que ele, de fato, odeia os malfeitores. Então, assim, a gente também não pode apresentar o evangelho simplesmente falando que Deus ama aquela pessoa, mas a gente tem que ter cuidado com isso, né? A gente, na verdade, deve pregar o arrependimento, deve pregar a lei de Deus em primeiro lugar, para que ela entenda o que é o amor de Deus, para começar. Novamente, nada de errado em pregar o amor de Deus, mas o evangelismo deve ser feito de uma forma que também honre a palavra de Deus e honre todo o evangelho. Eu creio que ele também fala sobre o arrependimento, daqui a pouco ele vai falar sobre isso, mas ele fala também assim que Deus tem um plano para você, ou seja, ele está pressupondo ali o amor salvífico de Deus quando ele fala sobre esse plano para esse pecador, né? E aí temos um outro problema também. Como é que você sabe que Deus tem um plano para aquela pessoa? E se Deus tiver um plano para aquela pessoa, esse plano então pode ser frustrado? Será que os planos de Deus podem ser frustrados? Numa perspectiva arminiana, sim. Então não adianta nada você falar para aquela pessoa, para quem você está pregando o evangelho, que Deus tem um plano para a vida dela. Porque aquela pessoa mesma pode frustrar completamente os planos de Deus. Então não serve para absolutamente nada esse tipo de pregação. Então vamos continuar aqui. Chamou arrependimento. Se você se arrepender e crer nele, vai se salvar, mas eu posso estar simplesmente iludindo um réprobo, dizendo, olha, no final das contas, nós não sabemos. Então, mas essa que é a questão. Como é que você sabe que alguém é salvo ou não? Como é que você sabe que alguém é eleito ou não? Esse tipo de conhecimento pertence somente ao Senhor. Só porque a gente prega o evangelho, a gente está fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer. Isso não significa que a gente vai saber ali quem é o eleito e quem não é. Esse é um tipo de conhecimento que só pertence a Deus, que, afinal de contas, eu até falei isso no vídeo anterior, né? O problema do arminianismo é esse, é que nem Deus sabe quem é o seu eleito no arminianismo, porque se aquela pessoa pode perder a sua salvação e Deus tem que prever isso na história, ele está aprendendo quem foi salvo e quem não foi.
e quem é eleito e quem não é. E, eventualmente, talvez ele desaprenda isso, porque aquele tal eleito, como é que ele vai perseverar na fé? Né, se ele pode perder a sua salvação. No final da vida dele, ele pode cometer vários pecados, então, e perder essa salvação. É um sistema meio confuso, né, o arminianismo. Então, não sabemos, de fato, não sabemos que são os eleitos, né? Isso só Deus quem sabe. E, né, ele chamou aquela pessoa ao arrependimento, o que é correto. Agora, um evangelho simplista, né, torna a fé de muitas pessoas também uma fé simplista. Não estou dizendo aqui que o evangelho não pode ser simples, mas a gente não acredita no evangelho simplista, com meras palavras jogadas ali, a pessoa tem que aceitar aquilo de uma forma bem vaga, né? É claro, novamente, é um vídeo muito curto, né? Provavelmente ele poderia explicar melhor o que significa esse arrependimento, por exemplo, né? Se vem da vontade humana ou não, né? Porque, sim, o nascimento espiritual que acontece, Jesus explica muito bem em João 3 que isso é do Espírito Santo, que nós nascemos de novo por causa do Espírito Santo. Então, para nos arrependermos, precisamos nascer de novo. E é uma coisa que é impossibilitada ao ser humano, porque da mesma forma que a gente não escolhe nascer, a gente também não escolhe nascer de novo. Isso é algo que Deus predestina. E no finalzinho ali, ele fala uma outra coisa, ó. Olha, no final das contas, nós não sabemos. Gente, a pergunta é: que evangelho é esse? E quem nele vai salvar, mas eu posso estar simplesmente iludindo um réprobo, dizendo, olha, no final das contas, nós não sabemos. No final das contas, a gente não sabe porque eu posso estar iludindo um réprobo, né? Então, se você pregar o evangelho dessa forma, de que Deus chama, mas isso aqui no final das contas ele faz como Esaú, que ele odeia aquela pessoa, na verdade, o que a gente tem é o chamado externo e o chamado interno, né? A evangelização é o chamado externo, né? No caso, o chamado divino é o chamado do Espírito. O Espírito age dentro daquela pessoa caso ele for um eleito, porque ele ouve o evangelho. O evangelismo serve para a gente separar o joio do trigo. A gente não conhece quem faz parte do joio e quem faz parte do trigo. Mas é dito lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 7 e 8, que Cristo também pode ser uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo para muitos, né? Para aqueles que tropeçam na palavra, ou seja, eles ouvem o evangelho, mas só que eles rejeitam. Ou seja, Cristo é a pedra principal, só que ele é rejeitado. Mas por quê? Por causa desse evangelismo. Porque as pessoas ouvem esse chamado e rejeitam. Até porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Vamos continuar aqui. Gente, a pergunta é: que evangelho é esse? Qual a coerência em tudo isso? Outro dia alguém falou para mim: você está fazendo uma violência à soberania de Deus, está causando estrago quando ensina a responsabilidade humana desse jeito. Eu falei: peraí, que estrago eu estou causando? E é esse o problema, gente, quando a gente não estuda o calvinismo, porque essa pessoa que falou ser contra a responsabilidade humana não é uma pessoa calvinista, não entendeu muito bem o calvinismo, porque o calvinismo ensina sim uma responsabilidade humana. Aliás, o calvinismo que é ensinado hoje em dia é muito diferente do calvinismo do século XVI e XVII. Quando a gente fala sobre a livre oferta do evangelho, por exemplo, é uma doutrina puritana e calvinista. Tá? Mas que hoje, infelizmente, é rejeitada no Brasil, por exemplo. Infelizmente. Então, quando essa pessoa diz isso, ela não sabe o que ela está falando. Quando uma pessoa fala assim, eu sou contra a responsabilidade humana, ela está dizendo assim, eu não posso ser culpado pelos meus pecados. Esse que é o problema. Então não adianta nada você dizer ser calvinista e querer debater arminiano se você não sabe do que você está falando, se você não pega para estudar o calvinismo de fato. E aí você vai apanhar até de ateu, até de arminiano. E acontece com todo mundo no início da jornada, né? Mas só que, infelizmente, algumas pessoas não conseguem, assim, evoluir nos estudos, acham que, assim, tudo é predestinado, então, tipo, o arminiano está errado e eu não preciso estudar. Esse que é o problema. Porque se você tiver certo, não importa o que eu falo, nada muda o que Deus determinou. Então, se eu tiver errado no meu ensino, eu não estou alterando destino nenhum. Aliás,
Se formos coerentes com o que você está falando, já que Deus está no controle de tudo e predetermina todas as coisas, você vai ter que admitir que Deus me levantou para falar alguma coisa que é até contra o que ele faz. Então você não pode me dar essa autonomia e dizer que eu estou criando um problema para o Deus soberano, não crendo do jeito que crê. Isso Aí emudeceu. a pessoa emudeceu, né? E é claro, né? Quando você não tem um estudo, quando você não tem uma base, você facilmente se cala diante desses argumentos, né? Dizendo que ele falou ali, né? Tipo, você está ferindo a soberania de Deus. Olha, no sentido doutrinário, o arminiano está fazendo isso, mas só que o que o Subirachs entendeu? Entendeu que ele estava literalmente falando que ele feriu a soberania de Deus, né? E isso é errado, porque realmente ninguém fere a soberania de Deus, né? A não ser que o Subirachs acredite que Deus não é soberano, né? Mas aí a gente entra em outra discussão, porque é exatamente isso que ele afirma aqui, né? Indiretamente. E o que ele falou é se você tiver certo, então Deus pode me levantar para falar algo contra ele. Deus faz isso muitas vezes na Bíblia para ensinar sobre a sua ira para o seu povo. Muitas vezes Deus levanta, por exemplo, o profeta Balaão. Ele mesmo foi um falso profeta que foi levantado por Deus e que pecou contra Deus, né? Ou seja, só porque existe a predestinação não significa que não vai existir hereges, que não vai existir pessoas que falem contra Deus. Na verdade, até mesmo Atos, capítulo 4, fala sobre isso, né? Sobre os romanos que foram culpados, né? Por terem crucificado a Cristo e, ao mesmo tempo, fala que eles foram predeterminados para fazerem aquilo. Na ótica arminiana, isso não faz sentido nenhum, mas isso é um critério bíblico, isso é algo bíblico, que não tem como escapar. Ou seja, Deus predestina aquela pessoa para ser culpada daquele pecado, por causa da sua soberania, por causa dos seus propósitos, que vão além dos nossos propósitos, que vão além dos nossos caminhos, além dos nossos pensamentos, né? A gente não tem como questionar a Deus por causa disso. Novamente, voltando ali para Romanos 8 e 9, né? Quem somos nós para questionar a Deus? Infelizmente, né, esse dito calvinista não aprendeu nada sobre o calvinismo em si, se calou e acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo que acha que descobriu a roda porque descobriu o calvinismo e não senta para estudar, né? Então, é isso, galera. Foi um vídeo curto, mas acredito que é o suficiente para respondê-lo, né? Valeu, até a próxima.